Moro tem razões para ficar completamente inquieto. Uma decisão do ministro Dias Toffoli pode colocar ele em apuros. E há juristas que acreditam que isso pode provocar uma reviravolta. Vamos entender essa história com o Pedro Zamarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. O Moro, ele tem tantas enrascadas que eu até fico perguntando qual delas. Pois é, Sophie, é a denúncia do Tony Garcia, que inclusive conversou com o Meteoro Brasil, vocês estão sabendo em primeira mão aqui. A Sophie, acho que já deve ter subido. Você subiu já para membro, Sofia? Já tá disponível a entrevista para membros. A entrevista tá bem pesada, tá, gente? Recomendo muito que a galera vire, inclusive, membro assinante, que vale muito a pena. Vai antecipar algumas das informações, vai aprofundar, na verdade, algumas das informações que eu vou falar nesse corte. Mas vamos começar pela notícia da coluna painel da Folha de São Paulo, tá, Sofia? Eu vou ler na íntegra aqui, e aí eu vou trazer umas informações do 247, e depois eu vou trazer o parecer do jurista Lenny Streck, que é um cara, apesar de ser progressista, é bastante conservador, e até ele tá otimista sobre esse negócio do Toffoli, tá? Toffoli autoriza a Polícia Federal a buscar documentos em vara federal que foi de Moro. Senador é alvo de acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia. Toffoli também contrariou o pedido de Moro ao seguir com o inquérito no Supremo Tribunal Federal. Para quem acompanha o 247, eles falam a respeito da festa da cueca, tá? É disso aqui que está sendo tratado aqui. E vários outros enroscos do Moro. Gente, para vocês terem uma ideia, tem coisa aí que é antes do Banestado. A galera que é do Paraná sabe que é o Banestado. Uhum. Então, esse negócio vai ficar ruim. Ministro Dias... Talvez vocês não tenham o Moro como governador, Sofia. Talvez essa seja a boa notícia. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou em decisão no dia 6 de outubro a Polícia Federal a fazer diligências na 13ª Vara Federal de Curitiba, na qual trabalhou o então juiz Sérgio Moro, no âmbito das investigações de acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia contra o atual senador. Garcia afirma ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de Moro durante as investigações do caso Banestado, em dezembro de 2004, como parte do seu acordo de delação premiada. Segundo o ex-deputado, o então juiz promoveu diligências investigativas clandestinas contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa, incluindo o então governador do Paraná e ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Moro nega essas acusações. O ex-deputado afirma ainda que documentos hoje em poder da antiga vara judicial de Moro podem ajudar a corroborar as suas acusações. Em sua decisão, Toffoli concordou com o exame do material. Defiro que sejam empreendidas pela autoridade policial as diligências propugnadas, visando autorizar o exame in loco dos processos ali relacionados, documentos, mídias, objetos e afins relacionados às investigações, afirma o ministro. Toffoli também manteve um inquérito no STF contrariando o pedido do senador, que argumenta que os fatos analisados são anteriores ao seu mandato. Em nota, a defesa de Moro diz que não teve acesso aos autos do inquérito, instaurado com base em um relato fantasioso de Tony Garcia. Segundo o senador, não houve qualquer irregularidade no processo de 20 anos atrás. O senador não tem qualquer preocupação com amplo acesso pelo STF aos processos que atuou como juiz. Essas diligências apenas confirmarão que os relatos de Tony Garcia são mentirosos, afirmou o Moro. Então essa é a notícia, só para dar um contexto, porque o Tony falou pela primeira vez, mais recentemente para a imprensa, para o Joaquim de Carvalho e para o Leonardo Atush. Então o Joaquim escreveu aqui: Tony Garcia e o fim do segredo que empoderou Moro. Toffoli manda acabar com a festa da cueca. Autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, buscas na 13ª Vara de Curitiba visam encontrar provas dos abusos de Moro denunciados por Tony Garcia ao 247, Fórum, ICL, várias pessoas ouviram Tony. Uma decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal realize busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba, conhecida nacionalmente por ter abrigado a Operação Lava Jato sob o comando do então juiz Sérgio Moro. A operação tem por objetivo localizar uma caixa de cor amarela, onde estariam guardados os documentos e gravações das delações premiadas do advogado Sérgio Costa, personagem central de um episódio que desde 2003 circula nos bastidores do judiciário paranaense sob o nome de Festa da Cueca. Seriam desembargadores que foram gravados, supostamente, diz o Tony,
para achaque, tá, gente? Essa é a suspeita, achaque e extorsão, supostamente. A apuração que levou à decisão de Toffoli teve início após uma entrevista concedida pelo empresário ao 247 em maio de 2023. Na entrevista, Garcia disse ter atuado como agente infiltrado a mando de Moro, quando o então juiz ainda iniciava sua trajetória na Justiça Federal de Curitiba. Preso em 2003, Garcia afirma ter sido convencido a colaborar com Moro para não permanecer numa cela conhecida como calabouço da PF e que nesse contexto passou a monitorar autoridades com prerrogativa de foro, como conselheiros do Tribunal de Contas e secretários do governo Jaime Lerner. Segundo o empresário, foi ele quem indicou a Moro o paradeiro do vídeo da chamada Festa da Cueca, que mostraria desembargadores acompanhados de garotas de programa em um hotel da capital paranaense, o Bourbon. Então são essas informações, Sofia. Aí vamos pegar... vocês estão falando do Tony Garcia, que é o suspeito. Não, eu vou trazer o que o Lenny Streck me falou, e o pessoal do Prerrogativas está acompanhando esse caso, numa live essa semana, tá? Falou para mim e pro Kiko. Então vamos mostrar para vocês o que o Lenny falou. Você entende que polarização, quando alguém se defende de críticas, está polarizando? Ou o polarizador é aquele que ofende? Eu não sei fazer um monte de perguntas assim, já que as pesquisas são tão detalhadas. Eu tenho curiosidade para saber se o sujeito que hoje diz eu não poria meu filho, minha filha, num colégio tal, se de fato ele refletisse e dissesse, mas espera só um pouquinho, será que está polarizado mesmo? Lênin, eu duvido que as pessoas aí desse campo que dizem que não é nem de esquerda nem de direita sabem sequer o que é polarização. Pergunta para o que você acha que o Brasil está muito polarizado. Eu duvido que a pessoa responder. Mas é como... Vou adiantar um pouquinho. Contra o STF. Sim. 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 Sérgio Moura, estamos com você. Tá bem. Sérgio Moura. Falando do Sérgio Moura, você achou que desse negócio do Toffoli reabrir as investigações lá na vara de Curitiba, na 13ª, é uma chance de passar isso de alguma maneira limpo ou é o Toffoli fazendo bonito para o Lula? Não. Tem a chance grande aí. Tem uma chance grande aí. Aí, isso aí é só a ponta do iceberg. Espere. Polarização é outro assunto, tá, gente? É esse trecho, tá? Aí vem coisa. Que mais pode vir a partir daí, Lênin? Tudo aquilo que está se reclamando que ficou submerso, né? O que o Lênin tá falando de coisas que ficaram no submerso, gente, é a atuação do juiz Eduardo Apio, que substituiu o Moro na 13ª vara e queria que tudo fosse investigado, tá? Isso é uma coisa que o Tony me adiantou, mas ninguém sabe exatamente o que é, entendeu, Sofia? Tem coisas que o Tony falou, mas pode ter mais coisas. E eu acho muito interessante como isso se liga com o fato de que tem alguns processos sendo reabertos nos Estados Unidos também, que estão relacionados à Lava Jato. A gente está vendo uma situação aí na qual a Lava Jato pode vir a passar por um novo pente fino depois da Vaza Jato, né? Tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado do Brasil. Do lado dos Estados Unidos, sendo que muita gente dizia que era teoria da conspiração quando a gente falava que os Estados Unidos estava envolvido nisso, né? E hoje a gente sabe que é verdade, que é um fato. E esse é só um dos problemas do Moro, porque o Moro ainda está enfrentando aquele processo por calúnia contra o Gilmar Mendes. Então, o Marreco tá muito ferrado. Tá. E ele tem uma blindagem que há de... Vamos combinar, né, Sophie? É grande. Exato. Mas enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Vejam a entrevista com o Tony Garcia. Não percam. E, já tá disponível para membros. Para quem não é membro, sábado tá no ar. Não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.